Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos, Veículos Automotores Leves e Pesados, por Tainá Pigosso, para a disciplina de Processos de Catálise e Proteção Ambiental, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, na Universidade Federal de Santa Catarina. De acordo com o Sindipécias, o Brasil tinha em 2020 cerca de 60 milhões de veículos em circulação. Este número, quando dividido por categoria, representa cerca de 64% de automóveis de passeio, 22% de motocicletas, 10% de veículos comerciais leves, 3% de caminhões e 1% relacionados à frota de ônibus. No total, este número representa um aumento de cerca de 20% na frota em relação ao ano de 2012. Problemas de aquecimento global, chuva ácida, alterações do solo, inflamações e doenças respiratórias. De maneira geral, os automóveis são responsáveis por uma grande parcela de emissão de gases poluentes e material particulado, nocivos ao meio ambiente e à saúde. Entre as substâncias tóxicas, destacam-se o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o ozônio, o monóxido de carbono e o metano. Segundo os dados da USP, no estado de São Paulo, o estado que detém mais de 40% da frota automotiva do Brasil, os automóveis de passeio são responsáveis por cerca de 60% das emissões de monóxido de carbono, enquanto os veículos pesados contribuem mais de 80% para a emissão de poluentes nitrogenados. Dado esse cenário e esse contexto, desde 1986, o Brasil, inspirado em regulações adotadas na Europa, conta com normativas que regulam o teor de gases expelidos na atmosfera e que estabelecem metas para reduzir as emissões de poluentes por veículos. Essas normativas são dadas pelo Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares, o PROMOT, e o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o PROCONV. Esses programas são regulamentados pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e a cada fase mais rígidos ficam os limites de emissão. Dado então o programa PROMOT, a resolução atual vigente corresponde à de número 493 de 2019, a qual aplica a fase M5 do programa. Essa resolução altera as resoluções anteriores do ano de 2002 e 2011. Essa nova resolução compreende motocicletas, motonetas, triciclos, ciclomotores e bicicletas com motor auxiliar, nacionais ou importados. Essa nova resolução passa a ser implementada a partir de 2023 para novos modelos e a partir de 2025 para todos os demais modelos existentes. Entre as principais medidas da fase PROMOT M5 está o aumento dos limites de emissão de escapamento. Considerando-se as emissões de monóxido de carbono, de 2002 para 2011, houve uma restrição de 67%. A fase M5 agora impõe uma nova redução de 50% em relação ao valor da fase M4, permitindo uma emissão de CO de 1.000 mg por quilômetro. O PROMOT M5 traz uma importante modificação em relação aos limites da emissão de hidrocarbonetos. Esse novo conceito desconta as emissões de metano e passa a ser conhecido como hidrocarbonetos não metano. Além disso, a nova medida independe da velocidade máxima atingida pelo motociclo. A fase PROMOT M5 representa reduções maiores que 70% para esse tipo de emissão, em relação à fase anterior M4. Na fase PROMOT M5, as emissões de óxido de nitrogênio também não consideram mais a velocidade máxima do motociclo, e passa a ser unificada e limitada a um valor de 60 mg por quilômetro rodado, representando reduções de 54% e 65% em relação à fase M4 anterior. Outra modificação do PROMOT M5 é a adoção do limite da emissão de material particulado para 4,5 mg por quilômetro em motociclos com sistema de injeção direta. Nesse tipo de tecnologia, as emissões em fração fina e mais prejudiciais à saúde tendem a ser maiores. Há ainda no PROMOT M5 a adoção de limites da emissão de aldeídos, que varia de 20 a 30 mg por quilômetro em 2023, a depender da velocidade do motociclo, e passa a ser unificada para 20 mg por quilômetro em 2025. Essa exigência está em linha com o crescente uso de motorização flex e de biocombustíveis. Houve avanço também em relação ao controle da emissão evaporativa de combustível. A alteração do limite passa de 1.000 mg por quilômetro na fase M4 para 1.500 mg por quilômetro na fase M5. Isso porque o ensaio de dinamômetro quente e frio passa a ser mais representativo. Quanto ao fator de deterioração, há o aumento da quilometragem rodada para os ensaios de deteriorização dos motores e do controle da emissão, não atendendo às necessidades brasileiras.
A fase M5 ainda introduz a obrigatoriedade do uso de sistema de diagnóstico de bordo, de modo a alertar o usuário quanto à existência de um problema que afeta o controle das emissões. Quanto ao PROCONV, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Automotores, esse está vigente pela Resolução número 492 de 2019, que aplica a fase L7 em 2022 e a fase L8 em 2025, alterando a resolução anterior número 15 de 1995. Essa nova resolução contempla veículos automotores leves de passeio e comerciais, com limites de emissão e metodologias alinhadas com as regulações dos Estados Unidos. Assim como no PROMOT, no PROCONV L7, a emissão de hidrocarbonetos passa a ser contabilizada como hidrocarbonetos não metâneo, permitindo melhor controle das emissões de aldeídos e etanol. A fase L7 também eliminou a permissão do desconto de 100% das emissões de etanol, devido à emissão demasiada do composto por carros flex. Essa nova fase ainda instituiu a medida em conjunto de hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio, permitindo maior flexibilidade aos fabricantes na implementação de sistemas de controle de emissão. Os limites de emissão de escapamento tornam-se mais restritivos a cada nova fase do PROCONV. O gráfico apresenta a evolução das reduções de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio desde a criação do programa em 1986. Entre 2015 e 2018, após a sanção da fase L6 em 2014, aproximadamente 80% dos automóveis homologados já apresentavam valores de emissão próximos aos limites da nova fase L7. As novas regras da fase L7 representam reduções, então, quando comparado às fases mais antigas do PROCONV, de 95,8% para o monóxido de carbono, 96% para hidrocarbonetos e 90% para aldeídos, que correspondiam a emissões de 0,15 gramas por quilômetro em 1986. O PROCONV L7 ampliou as restrições quanto à emissão de material particulado por veículos leves de passeio e comerciais leves. A depender do peso, essa emissão foi reduzida em torno de 88% do PROCONV de 1995 para a nova fase L7. A fase L7 implementa ainda um significativo avanço para o controle das emissões evaporativas, que são diminuídas em 91,6%, passando de 6 gramas por teste em 1995 para 0,5 gramas em 2018. A resolução do PROCONV L7 também introduz um requisito de atendimento a um limite de emissão de vapores de combustível, que corresponde a 50 mg por litro abastecido e que visa um maior controle sobre emissões de precursores de ozônio. O efeito da deterioração de motores em conjunto com seu sistema de controle de emissões passa a ser majorado em 160 mil km para o PROCONV L7, um aumento de cerca de 50% em relação à fase anterior. A partir da fase L7 também passa a ser necessário a medida das emissões de amônia, e a partir da fase L8 será exigido o atendimento ao limite de emissão de 10 partes por milhão deste composto. A fase L8 do PROCONV a ser implementada a partir de 2025 prevê a unificação dos limites de emissão de poluentes em forma de um nível corporativo. Continua a existir diferença entre as categorias, mas os limites são restringidos a cada 2 anos, chegando-se nos limites finais em 2031, onde haverá um único limite corporativo, independente da categoria do veículo. Dentro deste nível corporativo da fase L8, em 2031 as emissões de monóxido de carbono são reduzidas em 60%, as de hidrocarboneto não metano e óxido de nitrogênio em 75% e as de aldeído em cerca de 46% em relação aos valores da fase anterior, a fase L7. Ao adotar-se a forma corporativa de controle, confere-se maior liberdade aos fabricantes e espera-se também que haja uma indução à adoção de tecnologias de baixa emissão ou emissão nula, como veículos híbridos e elétricos. Dentro do Programa de Controle da Poluição do Ar, o PROCONV, a Resolução número 490 de 2018 implementa a fase P8 do programa, a qual contempla veículos pesados e de uso rodoviário. Essa resolução passa a valer em 2022 para novos modelos e em 2023 para os demais veículos. Ela ainda implementa ensaios de emissões mais representativos de uma condução real em rua, como o WHTC e o WHSC. Entre os principais poluentes emitidos por veículos pesados estão os óxidos de nitrogênio e o material particulado, dado o uso de diesel como combustível. Quanto aos limites de emissão de compostos nitrogenados, esses sofreram uma redução de 80% em relação à fase P7, e de maneira global, uma redução de 92% desde o início do programa. Para o material particulado, as reduções foram de 50% da fase P7 para a fase P8 e também de 97,5% desde a implementação do PROCONV.
Para ampliação do controle da emissão de material particulado, o Proconv P8 estabelece limites de um novo parâmetro, relacionado ao número de partículas emitidas. Para o ciclo WHTC, esse limite é de 6 vezes 10 a 11 partículas por kWh, enquanto para o ciclo WHSC, esse número é de 8 vezes 10 a 11 partículas por kWh. Foi reduzido também o limite da emissão de amônia de 25 partes por milhão vigente na fase P7 para 10 partes por milhão na fase P8, representando uma redução de 60%. O Proconv P8 também cria a exigência de comprovação do atendimento dos limites de emissões durante o ciclo de vida útil do veículo, através de ensaios de durabilidade. Esses limites a serem atendidos dizem respeito às emissões de monóxido de carbono, hidrocarbonetos não metano, metano e óxidos de nitrogênio. Os ensaios de durabilidade que garantem os limites da emissão devem ser realizados em intervalos de rodagem que compreendem 160.000, 300.000 e 700.000 km, a depender do peso bruto total do veículo. A fase P8 do Proconv prevê a necessidade de um sistema de diagnose de bordo mais robusto que a fase anterior, com monitoramento dos filtros de material particulado, do sistema SCR, Selective Catalyst Reduction, o ARLA32, catalisador de oxidação e do sistema EGR, Exhaust Gas Recirculation. Além disso, o Proconv P8 institui o limite máximo de emissão de ruído da descarga de compressor de veículos pesados, que fica estipulado em 72 dB. Entre os principais resultados do PROMOT Proconv, pode-se destacar o ganho ambiental no controle das emissões de escapamento evaporativas de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, e que representam um passo crucial no controle da qualidade do ar de centros urbanos, como apresenta o gráfico da evolução das reduções de emissões em 1.000 toneladas de monóxido de carbono e óxido de nitrogênio na cidade de São Paulo, de 2007 a 2019. Além disso, o PROMOT e o Proconv induzem a adoção de novas tecnologias veiculares e da melhoria dos combustíveis. Incluem também catalisadores de partículas mais eficazes e confiáveis, corrigem fragilidades existentes de fase anteriores e dificultam ações que burlam o controle ambiental. Por fim, é importante destacar que apesar dos ganhos promovidos pelo Proconv e pelo PROMOT, há muito ainda a ser feito, através da integração entre os sistemas públicos, de produção e da sociedade, que incidirá sobre as melhorias do quadro futuro quanto ao debate da proteção ambiental e das mudanças climáticas.